Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou começar a trazer para vocês as questões que me trouxeram a desenvolver o método Inteligência do Comer Emocional. Eu me chamo Vanessa de Maria, sou nutricionista especialista em comer emocional e vou trazer aqui hoje para você um pouquinho do porquê que eu segui nesse caminho e o que me trouxe até aqui. Bom, eu sou formada há mais de 10 anos como nutricionista, já estive mais de 15 quilos acima do meu peso e eu parei de me pesar aí porque eu já não queria mais saber quantos quilos eu tinha, já usava só roupas com elástico, estava sempre frustrada, não gostava de me olhar no espelho, não gostava do que eu via e fui me escondendo. Então eu percebi que não era só sobre saber o que comer, quando comer e como comer, que existia muito mais questões além disso, que era necessário olhar para isso de verdade, a fundo. Então, sim, eu ia conseguir sair dessa questão com a comida, no meu mau relacionamento com a comida que veio desde a minha infância. Eu sempre tive um descontrole alimentar, eu sempre tive um comer emocional e tenho até hoje. A questão é que hoje eu sei lidar melhor com isso, eu percebo isso mais rápido e consigo ter um controle maior. E é isso que eu ensino para as minhas alunas e pacientes, tanto aqui, né, agora com o digital, dentro do país, quanto fora do país também. Então, todas essas questões são importantes para você entender e saber a raiz do seu problema com a comida. E é isso que eu vou estar trazendo aqui nesse canal para você. Você entender o que é o comer emocional de verdade, que isso não tem a ver só quando você está irritada, estressada, ansiosa, mas que tem várias questões que estão por trás disso. Isso vem desde a barriga da sua mãe até os dias de hoje. São caminhos neurais que estão traçados aí no seu cérebro que te levam a comer por impulso, mais as questões do excesso de peso. Isso tudo também faz parte de um autoconhecimento que eu fiz, né? Que foi um processo que eu fiz de autoconhecimento que me trouxe até aqui. Até então eu estudei relacionamentos, estudei constelação, estudei neurociência, também entrei no GPS. GPS é uma mentoria, grupo de permissão superior, onde a gente aprende a ter mais permissão para viver. E é tudo isso que também eu trago ali para as minhas pacientes e alunas. Elas aprendem um pouco de tudo isso também, a ter essa permissão de viver, de usufruir da vida sem culpa, aprender a falar não para as pessoas sem medo de serem rejeitadas, de não serem amadas e aprender a se amar. Foi isso que eu precisei aprender também. Quantos relacionamentos, né? Eu sofri e descontava tudo na comida, porque eu não me amava, porque eu não sabia me cuidar, porque eu não sabia gostar de mim o suficiente. Eu sempre estava precisando do outro. E todo esse caminho me trouxe até aqui, me trouxe até a questão do ICE, né, que é o meu método Inteligência do Comer Emocional, onde eu trago aí para as minhas alunas e pacientes o que é o comer emocional. Tem mais de 26 tipos de fome, quais são essas fomes, o que fazer com elas, né? Trago ali também um pouco no meu Instagram o que é tudo isso, mas é importante que vá além, né, disso tudo, porque se você olha só para o seu emocional, você acaba não entendendo o que é a questão com a comida. Se você olha só para a comida, você não entende seu emocional. E eu fiz essa ponte, eu faço essa ponte com as minhas alunas e pacientes. O que tem a ver a comida com as suas emoções? Por que você está comendo agora? Por que você não está comendo? O que está acontecendo aí na sua cabeça que está trazendo sentimentos que te geram ao impulso de comer? E através disso que elas têm diversos ótimos resultados, né? Com não só o emagrecimento, mas a mudança de vida, de relacionamento, né? De autocuidado, de autoestima, porque elas aprendem mais sobre o comer emocional, sobre o autoconhecimento, o autocuidado, né, sobre os relacionamentos, como não depender da felicidade, né, por conta dos outros. Eu trago todas essas questões, porque foi isso que eu vivi. Eu não tinha autocuidado, eu não tinha autoestima, eu não tinha autoconhecimento, eu fui me moldando ao que as pessoas diziam que eu era. E assim eu fui me encaixando no que eu achava que era o que elas queriam de mim. Então eu fui aprendendo que isso era o que estava me trazendo até onde eu estava. Aprendi também as funções do excesso de peso. Nós temos 3 funções básicas: proteção, destaque, força, né? O GPS também me trouxe até esse caminho da questão do excesso de peso, dessas funções. Foi através do GPS que eu conheci essas funções, mas se não fosse esse complemento, o olhar para si mesmo, os caminhos neurais, né, a questão da nutrição,
que eu trago, não teria tantos resultados, porque não adianta só você saber as funções e não saber lidar com elas, não saber o porquê que você come determinados alimentos e como, por exemplo, parar de comer doce, que era uma questão que eu tinha, que a maioria das minhas pacientes tem, e que não existe a compulsão por doce. Elas aprenderam isso também, mas aprenderam como fazer isso de maneira leve, de maneira que não é tão pesada. E até então que eu fui entendendo tudo isso e pude trazer para vocês todas essas questões. É por isso que quando eu estou conversando com uma paciente, com uma aluna, elas falam: nossa, Vanessa, mas como você sabe disso? Como você percebe isso? Porque eu já passei por isso. Então fica mais fácil de identificar em você tudo que você está passando. E o nosso primeiro contato ali é pelo diagnóstico do comer emocional, onde eu identifico onde começou a raiz do seu problema com a comida, onde tudo começou. E eu já te dou um spoiler aqui, que tudo começou na sua infância, desde que você estava na barriga da sua mãe. E a partir de então, tudo veio trazendo mais questões, foram criando mais caminhos neurais que te trouxeram até onde você está. Efeito sanfona, reganho de peso, você não sabe mais o que fazer, quando você vê, você já tá comendo, você se sente frustrada, angustiada, decepcionada, olha no espelho e não gosta do que vê. Quando você segue o passo a passo, o caminho todo direitinho, você tem diversos ótimos resultados, não só com você, com o seu corpo, mas também com a comida, com os ambientes, com seus relacionamentos, no seu trabalho, no financeiro, porque abre uma porta enorme, né? Abre, você tira a venda dos seus olhos e começa a entender mais sobre o que de fato é o comer emocional. Que não é só olhar para a comida, nem só olhar para as emoções, você tem que fazer essa ponte. É isso que eu faço no meu método da inteligência do comer emocional. Você entende que não tem como só olhar para a comida, nem só olhar para as emoções. Você tem que trazer as duas juntas. É por isso que tem tantos resultados. Então, fica aqui no canal, começa a acompanhar, porque você vai entender o porquê do comer emocional, como tudo isso começa na sua vida. Vou trazer aí percepções minhas sobre as minhas pacientes, e aí você vai aprender de fato o que tudo isso tem a ver com a situação que você se encontra hoje. Dependente de comida para regular suas emoções, você não gosta do que vê no espelho, você não sabe se relacionar, você fica esperando pelas pessoas para ser feliz, por acontecimentos na sua vida para ser feliz, não sabe dizer não para as outras pessoas, não sabe o que fazer com os problemas que você tem na sua vida, não sabe como sair da dependência da comida, não sabe o que fazer para poder viver. Hoje você olha e você não vive, você sobrevive. E é tudo isso que você vai aprender aqui nesse canal. Então, já me acompanhe.